O título da mensagem de hoje é Sombra e Água Fresca. Vamos repetir? Repita comigo. É sombra e água fresca. Ah, mas você tem que pôr um sorriso no seu rosto. Arruma os ombros, isso. Agora põe um sorriso no seu rosto. Lindo o seu rosto que Deus fez. Agora fala bem lindo e bem forte. É sombra e água fresca que Deus preparou para mim. Vira a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: entendeu? Oh, meu Deus, eu vou mostrar para você aonde foi que nasceu esse provérbio na palavra de Deus. Sombra e água fresca é uma recompensa de Deus para aqueles que chegam em Elim. É forte demais isso aqui. E eu quero ler com você Êxodo capítulo 15, versículos do 22 ao 27. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Achou aí? Marca na sua Bíblia. Minha Bíblia é toda marcadinha, tá vendo? Ó, eu coloco aqui em caneta, eu escrevo. Não tenha dó de escrever. Você precisa registrar e relembrar na sua casa as revelações grandiosas de Deus para a sua vida. Isso aqui é tesouro para a nossa vida, para a nossa jornada de fé. Diz assim: águas de Mara e de Elim. Fala comigo assim: águas de Mara é amargura. E águas de Elim é refrigério. Diz assim a palavra de Deus: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Então aqui o povo de Israel já tinha passado pelo Mar Vermelho a pés enxutos, atravessado aquele milagre extraordinário de Deus diante daqueles 2 paredões de água no meio do mar, passando a pés enxutos, e vendo depois o arcanjo Miguel fechando o mar sobre os inimigos que eram o exército dos feiticeiros de Faraó, que vinham perseguindo o povo de Israel para matá-los. E o arcanjo Miguel fechou o mar sobre eles e matou todos eles. O povo de Israel tinha visto e vivido esse milagre feito por Deus e pelo arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel vingando o povo de Deus, matando os inimigos no Mar Vermelho, e a ação de Deus abrindo o Mar Vermelho, abrindo caminho onde não havia caminho para o povo de Israel passar. Foi quando Miriam dançou, quando as mulheres tocaram os tambores, os tamborins, e elas dançaram junto com a profetisa Miriam, louvando a Deus. Quando o povo de Israel celebrou essa vitória, vivendo esse milagre. E aí eles tinham terminado de atravessar o Mar Vermelho. E foi quando, depois de terem atravessado o Mar Vermelho, que eles conseguiram chegar lá do outro lado do Mar Vermelho e descobriram que tinha o que ali para eles? Deserto. Hoje eu vou mostrar para você os 3 estágios que o povo de Israel viveu depois da travessia no Mar Vermelho. E o primeiro deles foi o deserto. O que tem no deserto? A não ser cobra e escorpiões, muito calor escaldante de dia e um frio congelante à noite. Não tem água, mas tem sequidão. Não tem comida, mas tem fome. É um lugar de absolutamente nada bom, só coisas ruins. E ali naquela realidade eles tiveram que se apegar à fé para viver o milagre dia após dia. Então eles tinham atravessado o Mar Vermelho, chegado do outro lado e descoberto que o que tinha para eles era deserto. O deserto de Sur, primeiro estágio do povo de Deus depois de atravessar o Mar Vermelho. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Olha, eu aprendi com meu pai, o apóstolo, a beber muita água. E é muito saudável. Nada é mais saudável do que você ingerir muita água. Nosso corpo, a maioria dele é formado de água, o nosso sangue, o nosso cérebro.
E meu pai, ele bebe uma quantidade de água que é impressionante. Eu não consigo beber a quantidade de água que ele bebe. Mas convivendo com ele, eu adquiri esse hábito de beber muita água. Então toda hora eu bebo água. Meus filhos também levam a garrafinha para onde vão. E tem que beber muita água. Eu tô grávida de 2 meses. Agora eu tenho que beber mais água ainda. Porque eu tenho que ter água para mim, para o bebê, para formar a placenta. Mas todo ser humano tem que beber muita água, porque é saudável para o seu organismo. E é o que hidrata de fato. E às vezes eu fico algumas horas sem beber água, quando eu esqueço. E a sede, a boca seca, às vezes até a cabeça latejando, me lembra que eu tenho que beber água. O problema todo ali é porque eu não bebi água. Falta energia, falta força. É ou não é verdade? Aqui o povo de Israel estava 3 dias caminhando num deserto, que de dia era um sol escaldante, um calor terrível. E à noite, um frio congelante. Medo e pavor à noite. E de dia, fome e sede. E um calor escaldante. 3 dias sem beber água. Olha o que aconteceu. Então, versículo 23. Eles chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram águas amargas. Imagina, se está com sede, bebe água amarga, você vai ficar com mais sede ainda. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? O povo já foi ficando nervoso, culpando Moisés. Só que Moisés era um homem sábio. A palavra de Deus diz que ele era um homem manso, um homem de Deus. Ele não foi participar das reclamações com o povo. Ele foi recorrer a Deus. Versículo 25. Moisés então clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto. E esse arbusto, ele lançou na água e esta água se tornou boa. Se você tem diante de você uma situação desafiadora e escolhe entre buscar a Deus e abrir a boca para reclamar, você escolhe reclamar, a situação não vai mudar. Esse povo teve sorte de ter com eles um líder cheio de Deus, Moisés, e quando viu a realidade foi recorrer a Deus. Qualquer desafio na sua vida que você não tem solução para aquilo, recorra a Deus em primeiro lugar, porque Deus vai te dar a solução. Recorra ao profeta de Deus, como o povo que não foi direto a Deus, eles foram até o profeta de Deus e falaram: Moisés, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós estamos com sede, vamos morrer aqui com sede? E Moisés recorreu a Deus e Deus deu a direção e Moisés fez com que as águas amargas se tornassem águas boas. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Aqui veio o sacrifício. Deus falou para eles: olha, eu estou operando esse milagre, socorrendo vocês. Agora tem leis e ordenanças que vocês precisam seguir. E eu vou colocar vocês à prova. Então é confiança. Eu estou socorrendo vocês com o que vocês precisam. Agora é a hora de vocês se submeterem a mim, obedecerem ao meu profeta. Que aí sim eu vou pôr vocês à prova e veremos se serão aprovados ou reprovados pelas decisões de vocês. De me obedecer ou de me desobedecer. Pois bem, versículo 26. Deus disse: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e Deus disse isso através da boca de Moisés, o profeta, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Nenhuma das pragas do Egito que eu lancei, nenhuma das doenças que eu, Deus, lancei sobre os egípcios, eu vou lançar sobre vocês. Vocês vão estar livres de enfermidades, se me obedecerem. Pois eu sou o Senhor que cura. Aqui ele se revelou como Jeová Rafá. Ele sarou aquelas águas que estavam amargas e colocou elas águas boas.
e fez essa promessa para o povo de Israel: se vocês me obedecerem, se vocês seguirem direitinho que eu estou ordenando, cumprirem os meus decretos, então nenhum mal virá sobre vocês. Nenhum mal que vocês viram vir sobre o povo do Egito, que eu mesmo lancei, eu não vou deixar vir sobre vocês. Versículo 27. Depois de todo esse processo em Mara, essa prova de sacrifício e obediência que Deus colocou diante deles pelo profeta, através de Moisés, então veio a resposta. Veio então a recompensa de Deus. Veio então o terceiro estágio do povo de Israel depois do Mar Vermelho. O primeiro foi o deserto. O segundo foi Mara, as águas amargas. E o terceiro foi esse aqui, versículo 27, Elim. Depois chegaram a Elim. Elim é um oásis no meio do deserto que Deus havia preparado, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras. Depois eu vou trazer uma mensagem inteira aqui, profunda sobre o mistério do número 70 na palavra de Deus. Mas é um número forte, é um número marcante, é um número de Deus. E acamparam junto àquelas águas. Elim, o Elim da primeira glória, esse oásis que Deus preparou, ele fica no deserto do Sinai, lá no Egito. E as 70 palmeiras, elas são símbolo de vitória. Palmeira tem um significado de força, de não se curvar diante das ventanias, das tempestades. Ela é forte, ela é grandiosa, ela é gloriosa, ela é símbolo de vitória, ela é símbolo de retidão, de prosperidade, de justiça e de beleza. Elim é lugar de refrigério. Elim é lugar de descanso. Elim é lugar de recompensa, de resposta. E eu quero mergulhar profundamente nestas escrituras com você e em mais algumas que eu marquei aqui, para ler com você e você marcar na sua Bíblia sobre o que a palavra de Deus, até lá em Jesus, o Deus encarnado, nos fala sobre Elim. Que mistério é esse? O que Deus tem para você em Elim? O que tem reservado para você nesse lugar de descanso, de refrigério, de resposta? Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Fala comigo, Igreja Viva! É sombra e água fresca! Água fresca é fartura. Elim é lugar da resposta de Deus. O povo de Israel passou por 3 estágios, como todos nós aqui. Tem gente que está saindo do primeiro estágio, que é o deserto. Depois que foi liberto, depois que recebeu o livramento de morte, depois que viu Deus abrir caminho onde não havia caminho e te trouxe para o santuário, você olhou para a sua vida e viu um deserto. Agora é hora de recomeçar. Tem perigos, tem ameaças, ainda há temores, mas eu preciso seguir em frente, firmando os meus passos na palavra de Deus, porque tem uma promessa para mim lá na frente que é Canaã. E aí você começa a caminhar no deserto. Tem até um louvor que Deus deu ao nosso apóstolo, que a bispa Dani do Beck gravou, inclusive lá em Israel, no Mar da Galileia, que diz que é no deserto que Deus prova a sua fé. Por quê? Deus prova a nossa fé no sacrifício, não é no sofrimento. O povo de Israel, eles estavam andando pelo deserto, caminhando no deserto. E eles passaram 3 dias de sacrifício, sem comida, sem bebida, sem recursos, sem nada. Deus era que iria prover, mas Deus reteve para poder ver o que ia sair de dentro dele, se era fé ou se era reclamação, dúvida.
E quando eles começaram a reclamar, quando chegaram em Mara, aí tiveram aquela expectativa, no segundo estágio, tem água, poço de Mara, tem água. E foram beber, as águas eram amargas. Aí eles foram correndo até o profeta e falaram, e agora? Deus deu a água, mas a água é amarga. Nós vamos morrer de sede aqui? O que será de nós? E aí, Deus usou o profeta para fazer o milagre ali, através do profeta. Mas logo que eles estavam bebendo a água, Deus falou na boca do profeta, consertem sua vida comigo. Vocês têm que se submeter a mim. Vocês têm que obedecer a minha palavra. Vocês têm que obedecer os meus estatutos e os meus decretos, todos eles vindos de Moisés. Todos os decretos de Deus, Deus deu para Moisés nas tábuas da lei, foi Moisés que escreveu. Primeiro Deus escreveu com fogo. E aí depois que Moisés quebrou as tábuas porque o povo se perdeu, Deus fez Moisés escrever com a própria mão. Então tudo que Deus falava, que o povo sabia de Deus, vinha da boca de Moisés. E Deus corrigiu o povo e disse, se vocês me obedecerem, vocês não vão ficar doentes. Se vocês fizerem aquilo que eu quero que vocês façam, derem a mim aquilo que eu quero que vocês me deem, que é confiança plena e obediência, então tem coisa boa para vocês no futuro. E um futuro muito próximo. Porque depois que eles saíram de Mara, Deus os conduziu ali, pouquíssimos quilômetros de distância da amargura. Rapidamente Deus os conduziu ao refrigério, ao oásis de Deus, no meio do deserto. Uma coisa impossível, uma coisa assim que só Deus mesmo poderia fazer por eles, que estava ali. E Deus os conduziu a Elim, um lugar de refrigério, um lugar de descanso, refrigério para a alma, um oásis que disse para o povo que Deus estava abrindo ali, em Elim, um novo tempo de vitória na vida deles, uma nova história na vida do povo de Israel, porque eles tinham saído da escravidão do Egito, viveram essas 3 situações e depois de Elim veio Canaã. Então, imagina, o povo escravo no deserto de Sur. Escravo não tem nada. Escravo não tem direito a nada no meio do deserto, então. Deserto não tem nada, a não ser perigos. E isso aconteceu comigo e com você. Quando nós tivemos um tempo em nossas vidas que fomos escravos, nós não tínhamos nada. A não ser medo, ameaças, a não ser desespero, a não ser extremos de calor, frio, medo, pavor. E essa vida, na nossa saída do mundo, foi muito tumultuada. Até a hora que a gente entrou para o santuário. Até a hora que nós, na saída do deserto, chegamos na casa do Pai. E ali Deus foi conduzindo os nossos passos através do profeta, igualzinho Deus fez com o povo de Israel, na saída da escravidão do Egito até Canaã, igualzinho. E quantos de nós veio aqui para o santuário numa opressão terrível, empurrados pelo medo, pelo pavor, pelo desespero da perseguição que estava acontecendo na nossa vida por feiticeiros, por invejosos, orações do contra, palavras negativas de feitiçaria, que nitidamente estava amarrando a nossa vida, que estava nos impedindo de progredir, de vencer. E aí fora, a gente vê a guerra espiritual que acontece. O mundo não tem nada a oferecer, a não ser destruição, a não ser essa guerra espiritual e o mal vencendo o bem, porque na vida de cada pessoa, o bem vence o mal ou o mal vence o bem, dependendo dela, do que ela crê e do que ela faz.
Entendeu? Deus tem compromisso na vida daquele que tem compromisso com Ele. Quem não tem compromisso com Deus, Deus está ali esperando aquela pessoa buscar por Ele. Mas se ela não busca a Deus, se ela não decide obedecer a Deus, o livre-arbítrio que o próprio Deus estabeleceu faz Deus ter que permitir, aí entra a vontade permissiva de Deus, que o mal a domine e a destrua. Porque Deus não vai obrigar ninguém a vencer na vida. Deus não vai obrigar você, nem a mim, nem a ninguém a ser fiel a Ele. Deus não vai obrigar ninguém a aceitá-lo na vida dele para Ele fazer uma grande obra. Tem gente que não quer Deus. E aí vê os resultados da vida e chora, lamenta, reclama. O mundo é a escravidão, o deserto é a amargura. Repita isso comigo. Põe a mão direita no seu coração e repita comigo. Eu sei que o mundo é escravidão, deserto e amargura. Agora repita comigo. Eu sei porque eu vim de lá. Eu também. Eu sei porque eu vim de lá. Então Moisés, diante dessa situação que está aqui na palavra de Deus, ele recorre a Deus e pega um galho e lança sobre as águas amargas do poço de Mara. As águas se tornam doces, mas não era suficiente para o povo. O povo estava com medo da escuridão do deserto de noite e da sequidão do deserto de dia. Terror da noite e vida seca de dia. Há muitas pessoas que estão assim hoje. Medo e terror de noite e sequidão de dia. E tudo isso aconteceu até eles chegarem em Elim. E é o que eu vou ler para vocês agora. Eles chegaram em Elim. Logo após a travessia do Mar Vermelho, eles passaram pelo deserto. Do deserto, as águas amargas de Mara. E das águas amargas de Mara, o refrigério e descanso de Elim. Olha aí, Êxodo 15, 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam junto àquelas águas. O que significa Elim? Em hebraico, Elim significa abundância. 12 fontes, 70 palmeiras. Elim significa abundância. Lá em Elim eles tiveram abundância de água, alimento, saúde, porque Jeová Rafá manifestou seu poder naquele lugar, como ele disse aqui no versículo 26. Olha aí comigo, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, deslumbrada com o que Deus fez. Versículo 26, Deus diz assim: eu sou o Senhor que os cura. Eu sou Jeová Rafá. Eu curo o seu interior, o seu exterior. Eu curo a sua mente, eu curo a sua alma. Eu curo o seu espírito, eu curo o seu corpo. Eu curo você de dentro para fora, de fora para dentro. Eu curo a sua realidade, eu curo você completamente, a sua vida. Eu curo a sua história. Ele se revelou Jeová Rafá, o Deus da cura. Só que antes de chegarem a Elim, eles passaram por Mara, que significa escassez. Se Mara significa escassez, amargura, Elim significa abundância. Elim significa fartura. Um novo tempo na sua vida, um tempo de descanso, um tempo de refrigério. Sabe, tem hora na vida da gente que a gente respira fundo e pensa: meu Deus, como eu tô cansado. Como eu tô cansada. Mas não é fisicamente, não. É um cansaço, uma estafa na mente, no esforço. E aí você busca de Deus esse renovo de forças. Você busca de Deus um renovo para que você possa retomar as suas forças. E Ele diz: eu sou descanso para você em Elim. Eu sou refrigério para você em Elim. E eu quero encerrar essa mensagem mostrando para vocês o que Jesus falou sobre Elim. Olha que coisa linda, que coisa forte. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu quero que você abra na sua Bíblia comigo. E nós vamos ler, marque na sua Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Olha o que Jesus falou.
que significa Elim? Por que descanso? Por que refrigério? Por que alívio para a alma? Uma pessoa com a alma amargurada. Porque as águas de Mara também falam da água interior, né? Do que flui no seu interior. Tem gente que está vivendo essa amargura no seu interior. É uma pessoa amarga. É uma pessoa que até consegue enganar algumas pessoas, se esforçando para ser uma pessoa agradável, mas ela sabe que lá dentro tem amargura. Ela sabe que lá dentro tem desgosto. Ela está sobrecarregada, ela está cansada, ela sabe disso, ela evita falar, ela se esforça para não transparecer isso, mas ela sabe, ela e Deus sabem que há Mara dentro dela, uma amargura, uma água amarga, que só Deus para poder trocar isso e transformar radicalmente, né? Fazer essa transformação radical de amargura para refrigério, para doçura, para descanso, para alívio, para paz. Tem gente que está assim. E eis a resposta de Deus. Elim significa a resposta que você está buscando de refrigério, de descanso para sua alma. A alma é o centro das nossas emoções, é a essência de quem nós somos. A alma é a nossa vida eterna. Então, olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É o que Deus falou para o povo de Israel através de Moisés em Mara. Vocês estão vivendo essa amargura? Então me obedeçam, me sigam, sigam os meus mandamentos. E ele falando através de Moisés. Obedeça os meus decretos, meus mandamentos, obedeça a palavra do profeta, porque eu vou dar para vocês descanso. E de fato ele deu. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tem gente que está com a alma cansada e está precisando desse descanso de Elim. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Deus tem para você. Jesus revelando a você o reino do céu. Você não tem que viver amargurado, você não tem que viver com uma vida cansada, com uma vida pesada, arrastando uma vida pesada, uma vida amargurada. Ele tem para você Elim, que é descanso, que é refrigério, que é paz. Respira fundo, enche o seu peito de esperança e fala para ele: obrigado, Jesus. Ele tem isso para você. E a palavra-chave dessa mensagem é descanso. Vale de Elim significa lugar de descanso, a sombra do Onipotente. Lembra do Salmo 91, versículos 1 e 2? Que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente encontra descanso. Descanso, descanso para a alma. E é no Vale de Elim que Deus enche você de força e grande vigor. Isaías capítulo 40, para encerrar, versículos do 29 ao 31. Olha que coisa forte e maravilhosa. Isaías 40, versículos do 29 ao 31. Marque na sua Bíblia. 3 estágios. Deserto, que é o deserto na vida de uma pessoa, que é aquele desespero, que é aquele pavor, que é aquela situação que você olha para todos os lados e não vê nada de bom. Mas você tem que confiar na palavra de Deus e dar passos de fé, que você vai sair desse deserto. Depois, segundo estágio, águas amargas de Mara. Então aqui no deserto tem sacrifício, em Mara tem sacrifício, que Deus impõe sobre o povo. Se você passa por esses 2 estágios, tem Elim, que é resposta, descanso, refrigério. O terceiro estágio, o refrigério de Elim,
o descanso de Elim, a resposta de Deus e recompensa de Deus em Elim. Agora, vamos ver aqui Isaías 40, 29 ao 31, diz assim: mas ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor... E esperar não é estático. Esperar é fazer sua parte e esperar que Deus fará a parte dele. O povo de Israel não ficou parado no deserto. Ele ficou caminhando 3 dias. Caminhando em sacrifício, 3 dias sem água, lembra? Que nós lemos lá em Êxodo. E chegaram em Mara. E as primeiras águas que apareceram foram águas amargas. Deus fez um milagre diante dos olhos dele, mas não foi suficiente. E aí Deus falou, então, vamos para um outro nível. Me dê o que eu quero e eu preparei para vocês muito além do que vocês imaginaram ou pensaram. Eu preparei Elim e levou eles para Elim. Então, aqueles que esperam no Senhor, o que é esperar no Senhor? Eu faço a minha parte e espero que Deus vai fazer a parte dele. A minha parte Deus não vai fazer. Deus não vai fazer sua parte, irmão. Sua parte você faz. Você faz sua parte, você obedece, você se submete a Deus com humildade, você aprende com Jesus que é manso e humilde de coração, humildade é obedecer a Deus. E então você espera a parte de Deus, que Ele certamente fará, porque Ele não falha. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.